Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo sobre a oração e o Espírito Santo, vamos nos achegar a Deus em oração. Querido Pai, nos inclinamos diante da Tua santa presença com ações de graças. Senhor, nós Te louvamos por mais um dia de vida que temos para viver para Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ministrar a Tua santa palavra. Te pedimos que o programa de hoje seja uma bênção para aqueles que estão ouvindo. Oramos especialmente pelos idosos e aqueles que estão desanimados, que estão nos hospitais, nos asilos. Ó Senhor, que este ministério seja uma bênção especial para eles. Oramos pelos perdidos que estão ouvindo o programa. Ajude-os a ver que eles precisam de Cristo e que venham a conhecê-lo como Salvador pessoal. Ajuda-nos, Senhor, hoje, especialmente a mim, a falar a Tua verdade em amor, a levar a Tua mensagem para os corações de todos os que estão ouvindo o programa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos usar um texto como base para o nosso estudo de hoje sobre a oração e o Espírito Santo, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deixe-me dizer que não faz sentido orar se não o fizermos no Espírito. A oração e o Espírito Santo estão vitalmente unidos nas Escrituras. Esta é uma verdade ensinada no Antigo e também no Novo Testamento. Deus disse ao profeta Zacarias: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Zacarias 12, versículo 10. A palavra espírito deste versículo é escrita com inicial maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo. Possivelmente essa passagem se refere ao futuro derramamento do Espírito Santo em Israel. Ele é chamado de o Espírito de súplicas. E por quê? Porque ele desperta em nós o desejo e a necessidade de orar. O Espírito incentiva os fiéis a orarem, da mesma forma que fará no dia do reavivamento espiritual de Israel. Na pequena epístola de Judas, temos uma exortação parecida com a encontrada em Efésios. Judas, versículo 20, diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nestas duas expressões, orando no Espírito e orando no Espírito Santo, temos um dos grandes segredos da oração. Se alguém me perguntar qual é o primeiro e maior segredo da vida de oração bem-sucedida, a minha resposta seria: orando no Espírito Santo. Mas o que significa orar no Espírito Santo? O grande propósito de orar de acordo com a vontade de Deus exige mais do que um simples raciocínio humano. É preciso sabedoria e poder que só o Espírito Santo pode proporcionar. A sabedoria humana e os desejos humanos podem alcançar resultados apenas humanos, mas orar no Espírito produz resultados sobrenaturais. Através da oração no Espírito Santo, o cristão tem o poder e a sabedoria de Deus para neutralizar o poder e a sabedoria do mundo, da carne e do diabo. A verdadeira oração é uma batalha espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo escreveu: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Neste texto, o cristão que ora tem Deus de um lado e Satanás do outro. Ele está envolvido no que eu chamo de guerra espiritual. E, amados, com nossas próprias forças, nós não venceremos o inimigo. Satanás é forte. Ele está poderosamente armado, segundo diz Mateus 12, 28 e 29, e somente quando oramos no Espírito podemos vencê-lo.
O poder para sermos vitoriosos na oração foi prometido por nosso Senhor quando ele disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em minhas viagens, quando fazia uma série de sermões sobre a atividade demoníaca ou a adoração de demônios, as pessoas vinham a mim e compartilhavam suas experiências com os demônios. Permitam-me uma vez mais alertar sobre isso, amigos. É verdade que nos evangelhos vemos que os discípulos expulsavam demônios. Mas, se você ler todas as cartas do Novo Testamento, você não vai encontrar reuniões de orações com os demônios. Não se ensinava aos cristãos a conversar com o diabo e os demônios? Se você sentir o poder demoníaco, sentir que Satanás está atacando, aproxime-se de Deus em oração. Mas não compartilhe suas reuniões de oração com o diabo. Os cristãos estão em uma luta e a oração é a nossa arma poderosa. Não devemos ver a oração como um ritual, mas como um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. A fraqueza espiritual nos cristãos é devida à sua falta de viver a experiência que Paulo chamou de comunhão com o Espírito Santo em 2 Coríntios 13:14. O que sabemos sobre a comunhão com o Espírito Santo? Mais de uma vez me perguntaram se era certo orar ao Espírito Santo. E por que não? Não há nada de errado em orar ao Espírito Santo. Afinal, cada uma das pessoas da Trindade tem o seu ministério específico. Não foi o Pai que morreu na cruz. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz. Foi Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que morreu na cruz. Agora, quando eu quero agradecer ao meu Salvador, que morreu na cruz por mim, não é ao Pai que eu agradeço, nem ao Espírito Santo, eu me dirijo diretamente a Cristo. É certo o cristão dirigir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dependendo do que ele quer dizer ou pedir. Novamente, a fraqueza espiritual que está presente hoje é porque os cristãos não entendem essa comunhão com o Espírito Santo. A oração eficaz é encontrada somente no conhecimento experiencial dessa abençoada comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Se oramos no Espírito Santo, não pediremos a Deus que faça o que ele não quer, mas sim estaremos clamando com o Espírito Santo que sabe o que é melhor para nós. Se não estamos orando no Espírito, então nós estamos orando na carne. Todas as orações espirituais têm a sua origem no Espírito Santo. Não faz sentido orar se minhas orações se originam em mim e não no Espírito de Deus. Existem algumas coisas que devemos lembrar se desejamos orar no Espírito. Preste atenção. Primeiro, há momentos em que nós, os cristãos, não sabemos como orar ou sobre o que orar. Romanos 8, versículos 26 e 27 diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui diz que temos uma fraqueza que deriva da nossa ignorância. Nós não sabemos o que é melhor para nós, assim que, como o versículo diz, precisamos de direção. Direção da única pessoa que pode orar de acordo com a vontade de Deus, o bendito Espírito Santo. O Espírito de Deus ajuda o cristão em sua oração, dando luz, colocando nele o desejo correto e dando a direção certa em sua vida de oração. Algumas das nossas orações não correspondem às nossas necessidades. É nessa fraqueza que o Espírito Santo nos ajuda. Sinceramente, nós cristãos não sabemos quais são as nossas necessidades. O cristão mediano acha que precisa de dinheiro, de saúde o bastante para desfrutar deles. Quando ganha dinheiro para comprar o que quer, ou coisas que ele acha que precisa para satisfazer os desejos da carne, ele pensa que esta é uma resposta às suas orações. Mas isso não é verdade. Nós vimos em Romanos 8, 26 e 27, que a nossa fraqueza surge da nossa ignorância. Repito, nós não sabemos o que é melhor para nós. É necessário que o Espírito de Deus nos ajude em nossas orações. Algumas de nossas orações não suprem as nossas necessidades porque nós estamos pedindo coisas de acordo com a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. A palavra ajuda aparece uma vez aqui em Romanos 8 e somente mais uma vez no Novo Testamento.
Você deve se lembrar do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus estava na casa de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, cuja morte e ressurreição são registradas no Evangelho de João, capítulo 11. Enquanto o Senhor estava lá, Marta estava na cozinha, preparando a comida, e Maria estava aos pés de Jesus. Marta pediu que a ajudasse na cozinha, dizendo: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe vir só? Diz-lhe que me ajude. O que precisamos é este tipo de ajuda prática que Marta estava pedindo. Devemos estar cientes do fato de que o Espírito Santo habita em nós, e sua presença em nós nos ajuda a pedir as coisas certas, com a atitude certa. Em 1 Coríntios 13:16, lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Todo cristão deve estar ciente do fato de que o seu corpo é a residência de Deus, do Espírito Santo. Existem alguns cristãos que dizem ser salvos, mas que ainda não receberam o Espírito Santo. Se essas pessoas são salvas, então elas têm o Espírito Santo. Amados, não é possível que uma pessoa seja salva e não tenha o Espírito Santo. Este é um dos erros de seitas modernas, ensinar que a pessoa é salva e depois, em algum momento da vida, mais tarde, irá receber o Espírito Santo. Isso não é verdade. Não há base bíblica para isso. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É impossível uma pessoa ser salva e não ter o Espírito Santo. E seria impossível a participação do Espírito Santo em nossas orações se não o temos presente em nossas vidas. Também não podemos obter sua ajuda na oração quando não estamos cientes de sua presença. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: Senhor, envia o teu Espírito Santo entre nós para que esta reunião seja abençoada. Mas este pedido não faz sentido algum. O Espírito Santo está aqui. Ele vive no corpo do cristão verdadeiro. Você pode desfrutar de seus ensinamentos e de seu ministério de orientação. É uma verdade poderosa que não podemos ignorar, irmãos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3:16 e 6:19 e 20, Paulo disse: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quanto mais associarmos a nossa oração ao Espírito Santo, melhor será a nossa vida de oração. Portanto, para orar no Espírito, devemos estar cientes do fato de que Ele está em nós, habitando no corpo do crente. Em segundo lugar, devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4:30 lemos: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que entristecemos o Espírito Santo? Olhe para o contexto deste versículo. Nós o entristecemos com a mentira, com a ira, com o roubo, com as palavras corruptas, com a maledicência. Pecados são repulsivos à sua natureza santa, eles o ofendem e entristecem. Em todas as nossas orações precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas se o tivermos ofendido e permanecermos com os nossos pecados sem confessá-los, nos isolamos da ajuda do Espírito Santo, que é vital e necessária para a oração eficaz. Queridos filhos de Deus, nós não podemos ter um temperamento ruim, um mau relacionamento com o cônjuge, com os pais ou com os filhos e depois esperar que nossas orações sejam respondidas. A oração está vitalmente ligada à pessoa e à obra do Espírito Santo. Creio que o que nós precisamos desesperadamente hoje em dia é usufruir da presença do Espírito de Deus. Esteja ciente de sua presença dentro de você, irmão. Desfrute da sua presença, fale com o Espírito Santo. Isso é perfeitamente normal e necessário. Bom, em terceiro lugar, as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. O Senhor Jesus Cristo disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Existem alguns ministérios que estão ligados diretamente ao Espírito Santo. Por exemplo, qual das três pessoas da Trindade é o mestre do cristão? Bem, certamente não é o Pai, nem o Filho, mas sim o Espírito Santo. No Evangelho de João 16, versículo 13, o Senhor disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E novamente em 1 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Estes versículos simplesmente nos dizem que o Espírito Santo é o mestre das Escrituras, de quem o crente deve depender. Quando me sento para estudar a Bíblia, oro antes de mais nada. Não peço ao Pai ou ao Filho que me ensine, falo diretamente com o Espírito Santo, porque Ele é o autor da Bíblia e é Ele o meu mestre. Assim vemos, queridos filhos de Deus, que nós cristãos temos o mestre da Bíblia, o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, portanto, é perfeitamente correto conversar com o Espírito Santo, considerando o seu ministério. Devemos desfrutar do privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós, pois ele está sempre pronto para ajudar. E assim como ele nos ajuda a entender a Bíblia, ele nos ajuda em nossa vida de oração. Se eu confio que o Espírito de Deus me ensina quando eu estudo a palavra de Deus, então eu também posso dirigir-me a ele nas minhas orações. Para orar no Espírito, devemos ter o cuidado para não entristecê-lo e para não resisti-lo. Por isso devemos ter este versículo sempre no coração. Não entristeçais o Espírito de Deus. Em todas as minhas orações eu preciso da ajuda que o Espírito Santo quer me dar. O que mais significa orar no Espírito? Bem, significa também que nós devemos estar cheios do Espírito. Efésios 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que significa estar cheio do Espírito? Simplesmente significa ser controlado pelo Espírito. Eu tenho certeza que você ouviu pastores tentando explicar uma linguagem mística, o que significa estar cheio do Espírito. E assim os cristãos são deixados sem o ensino prático a este respeito. É interessante observar aqui em Efésios 5:18 o que Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Algum tempo atrás, um ouvinte do programa me escreveu perguntando por que embriagar-se com vinho está relacionado ao Espírito Santo. Sua pergunta era: por que a Bíblia usa esta analogia? Bem, em Lucas, capítulo 1, o anjo disse a Zacarias, o pai de João Batista, que ele não deveria beber vinho, mas ser cheio do Espírito. Esta é uma analogia. Depois, em Atos 2:4, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, os que os observavam os acusaram de estar cheios de vinho. Esta é a segunda vez que vemos a analogia. E a terceira vez em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que essa analogia? Bem, eu creio que a resposta é simples. Quando uma pessoa excede na bebida, é controlada pelo álcool. Faz e diz coisas que não iria fazer ou dizer em estado de sobriedade. Então, estar cheio do álcool significa ser controlado pelo álcool. Agora, isso é simplesmente uma analogia que significa ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão controlado pelo Espírito Santo. Portanto, um cristão controlado pelo Espírito não será controlado pela carne. E assim, se eu oro no Espírito, então eu busco o controle do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Quando oramos no Espírito, a nossa mente, a nossa vontade estão sob o controle do Espírito. Romanos 8, versículo 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amados, não há nenhuma área em nossas vidas em que mais precisamos da orientação do Espírito do que na oração. Eu não sou mestre na importante arte de orar. As dificuldades que encontro na minha própria vida de oração são tão intransponíveis que eu preciso do grande mestre, preciso da orientação e do controle do Espírito Santo. Há momentos em que a oração se torna um fardo para mim e então sei que devo procurar a ajuda do Espírito Santo. Em outras ocasiões, a oração é uma luta difícil, uma luta amarga, e minhas orações são vazias. Minhas orações soam vazias muitas vezes, mas aí é que eu agradeço ao Espírito Santo pela sua presença em mim. E sondo meu coração para ver se há algum pecado que o entristeceu e peço que assuma o controle sobre minhas orações. Se aprendermos a orar no Espírito, isso trará uma mudança muito grande em nossa vida de oração, maior do que teríamos imaginado ser possível. A oração não mais será uma experiência tediosa e cansativa, nem um fardo. Não será uma experiência vazia e sem sentido.
Algumas pessoas me disseram que se ajoelham para orar e dizem que não sabem por que orar, que não têm palavras, que se sentem perdidas e sem saber como orar. Bem, se você reconhece esta necessidade, então você deve aprender a viver em comunhão com o Espírito Santo. Amados, desfrutemos do privilégio de orar no Espírito. Conheço muitos cristãos que nem sempre estão cientes da presença do Espírito neles. Eles dizem que não têm comunhão com o Espírito Santo o dia todo. Bem, querido, você deveria estar em comunhão com o Espírito Santo. Não entregue ao Espírito Santo apenas um cantinho da sua vida. Entregue tudo. Entregue os seus desejos, os seus planos. Temos de nos entregar totalmente se quisermos ter uma vida de oração bem-sucedida. Temos de clamar ao Espírito Santo, temos que desfrutar do privilégio de termos o Espírito habitando em nós e crescer na comunhão com Ele. Busque sua direção, não só na oração, mas também em outras áreas. Tenha em mente o versículo de Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisamos da direção do Espírito Santo e precisamos disso mais do que qualquer outra coisa. Da próxima vez que você orar, ore no Espírito. E como? Como fazer isso? Bem, em primeiro lugar, reconheça que Ele vive dentro de você. Em segundo lugar, esteja ciente do fato de que Ele vai ajudar em suas orações, porque isso é o que Romanos 8, 26, 27 diz. E em terceiro lugar, certifique de que você não entristeceu, de que não pecou contra Ele. Não resista ao Espírito. Às vezes os cristãos pedem a Deus para mostrar a sua vontade simplesmente para considerá-la como uma opção, para saber se é isso mesmo que eles querem. Isso não é certo. Se oramos para saber a vontade de Deus, devemos desejar nos submeter a ela, seja ela qual for, amigo. Que Deus nos ajude a desenvolver uma vida de oração bem-sucedida. Se você tem pecados não confessados, confesse-os. Lembre-se que o Espírito de Deus habita em você e busque sua direção em sua vida de oração. No próximo programa veremos o que significa orar em nome de Jesus. Que Deus o abençoe ricamente e obrigado por ouvir o programa de hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.